Bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Como Falar Faria Limês, o videocast da Bloomberg Linha que está te contando tudo sobre os bastidores da Faria Lima, que a gente está gravando aqui nos estúdios da B3 em São Paulo. Para esse último episódio, a gente vai tratar de um tema que é muito relevante, que é muito importante, que a gente fala bastante quando a gente está olhando principalmente para o mercado financeiro e para profissões que exigem uma alta performance. A gente vai falar sobre saúde mental. Se você chegou agora aqui no podcast, não esquece de conferir, a gente tem outros 7 episódios que estão super legais, com profissionais de várias áreas, que você vai conhecer tudo sobre esses bastidores do mundo corporativo de São Paulo. Para tratar sobre esse tema de hoje, sobre saúde mental, eu tô aqui com 2 pessoas muito gabaritadas para falar sobre o assunto. A doutora Érica Maia, que é médica psiquiátrica e gerente de saúde mental na Conexa, e o Edu Rocha, que é CEO da Movimente Reabilita. Gente, muito obrigada por terem aceito esse convite para a gente falar aí sobre esse assunto que é tão importante. E eu quero começar com você, doutora Érica, para a gente ir assim, direto ao ponto. Quem que pode e quem que pode ter uma recomendação de tomar Venvance ou Ritalina? Esse tema, eu só vou fazer um disclaimer aqui para quem está escutando a gente, que Venvance e Ritalina são nomes comerciais de laboratórios específicos, tá? Então a gente está falando especificamente da substância lisdexanfetamina, quando a gente está falando do Venvance, e do metilfenidato, quando a gente está falando da Ritalina. Então existem outros laboratórios e outras marcas de medicamentos também, mas eu sei que esse é o mais comum, que o pessoal conhece mais, então vamos trabalhar com esses nomes comerciais mesmo, tá? Então quais são as indicações previstas oficialmente, né? Indicações de bula para o uso desse medicamento. Quando a gente pensa no Venvance, a gente está falando principalmente de transtornos de déficit de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade, mas também pode ser usado no tratamento de compulsão alimentar em situações mais moderadas e mais graves, não qualquer tratamento de compulsão alimentar. Então aqui a gente já tem 2 diagnósticos previstos para o uso do Venvance. No caso da Ritalina, a gente também faz uso para o transtorno de déficit de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade, e muitas vezes em casos de narcolepsia. Não sei se você conhece ou o pessoal conhece essa doença, mas é uma doença que a pessoa sente muita sonolência súbita e acaba pegando no sono quase como se fosse um desmaio ali do nada, no momento que era para estar num estado de vigília, no momento que era para estar acordado. Então, normalmente o pessoal conhece a indicação do TDA, do TDAH, que é o déficit de atenção, mas tem essas outras condições também que podem ser usadas com esse medicamento. E por que você diria que quando a gente olha para o mercado financeiro, nos últimos anos a gente viu um estouro aí da prescrição desses medicamentos, às vezes nem tanto prescrições, mas o uso aí indiscriminado? O uso, né? O uso não prescrito, ele tem 2 vertentes. Ele tem o uso recreativo, porque é um medicamento, uma droga estimulante, e ele tem o uso para performance. Então, esse uso para performance, que não necessariamente é um uso recreativo, também não é um uso prescrito, também não é um uso terapêutico, né? Então, quando a gente pensa no uso para performance, as pessoas que fazem uso desse medicamento não prescrito com essa intenção, usam para aumentar foco, produtividade, trabalhar com, a gente chama do hiperfoco, né? A gente normalmente se distrai bastante quando a gente está trabalhando, isso é super normal com quase todo mundo, né? Existe um nível de distração normal do nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com o que está acontecendo, mas tem gente que se distrai muito mais e a gente pode começar a investigar a parte da patologia, a parte da doença. Mas tem pessoas que não aceitam nenhum tipo de distração, nada que vai atrapalhar a produtividade, a eficiência daquela pessoa e passa a fazer o consumo dessa droga, desse medicamento, com o intuito de aumentar concentração, foco, performance, velocidade do pensamento, muitas vezes permitindo que você consiga entregar muito mais em pouco tempo. Então, isso leva a trazer mais resultados para dentro da empresa que você trabalha, pelo menos ali num curto, médio prazo, quando você está usando o medicamento. Claro que a gente tem certeza que a gente vai falar sobre isso, mas tem o efeito disso, de você manter esse uso sem prescrição e tudo mais. Mas aí no curto, médio prazo, você de fato pode entregar uma performance aumentada se você não estiver tendo nenhum efeito colateral e estiver se adaptando ao medicamento. Uhum. Mas também existe o uso recreativo, que é por prazer. Então, é uma droga estimulante, as pessoas usam em festa, né, em balada, e acaba usando como se estivesse cheirando uma pequena quantidade de cocaína, o equivalente a isso, né? Uhum. Então, usa para ficar estimulado, para ter euforia, para ter extroversão. Mais ou menos, quando a gente consome álcool numa quantidade inicial ali para uma festa para ficar mais soltinho, mais extrovertido, pode fazer o uso. Pode não, né? As pessoas fazem o uso do estimulante
também com essa intenção de socializar e ficar mais eufórico, ficar acordado a noite inteira e tudo mais. Então, esses dois usos são muito comuns, mas não são usos prescritos, não são usos desenhados aí pela prática médica. E, Edu, vocês fazem um trabalho muito específico, né, que é justamente com executivos, tanto do mercado financeiro quanto do mundo corporativo, para que eles cheguem a essa performance que a doutora Érica agora mencionou, todas essas características, né, mais foco, mais atenção, performance melhor. Como que esses pacientes chegam até você? Tá. Primeira coisa é pensar que eles chegam até mim mesmo através dos médicos psiquiatras, né, que diagnosticam esse problema com eles, né? Eu não posso diagnosticar. Então, o médico diagnostica e fala, olha, procura o Edu, que ele usa 2 ferramentas importantes para o cérebro, que vai enriquecer o seu cérebro e muitas vezes com impacto no corpo, né? Que é o xadrez e o exercício físico. Então, esses pacientes, eles chegam muitas vezes para retirar o Venvance ou algum estimulante que ele vem usando no trabalho, muitas vezes para performance, né? E chega um momento que causa um desconforto, que até alguns meses, até 6 meses, até 1 ano ele consegue levar bem, mas alguns pacientes não. E o que chega para mim é aquele que não foi bem, ou aquele que diz para mim assim, olha, Edu, não quero necessitar de tomar um estimulante para performar como meu parceiro na empresa onde eu tô. O que eu faço? Porque eu durmo bem, eu como bem, eu tenho uma vida regrada, mas eu quero performar o meu cérebro. E aí que vem a questão de você entender, e é isso que eu faço, eu entendo o processo de enriquecimento ambiental do cérebro, com exercício aeróbio, na intensidade e no volume correto, porque se você erra a dose do exercício físico, ao invés de você promover o que ele precisa, você deixa ele cansado e ele não consegue obter aquilo que ele precisa de performance, eu falo do hardware neuronal. Né? Então eu uso o xadrez, que é bárbaro para esses caras. Na verdade, o xadrez é bom para todo mundo. Né? Quando você performa no xadrez, ou só o fato de você estar aprendendo algo novo, né, o seu cérebro gosta. E ele vai ficando eficiente. E é dose dependente. Né? Então, quanto mais você faz, mais essa performance, mais essa capacidade de análise de cenários e de tomadas de decisões melhores, através de estratégias melhores, você começa a ter no seu dia a dia. Então, basicamente é isso. Xadrez e exercício físico, mas tem que conhecer. Né? E por trás de cada paciente tem um ser humano com uma vida por trás da empresa. Isso é muito importante dizer. O contexto, né? O contexto de vida dele. O dia a dia da pessoa também, se tem família, se tem filhos, se mora, dependendo de onde mora, isso tudo vai influenciar na performance dele e nas conquistas que ele vai ter ali ao longo dessa trajetória da vida dele, né? Mas posso fazer um comentário Claro. que o Edu contou? Esse processo que ele está descrevendo, que é bárbaro, é quase um processo assim, é um luxo, se você pensar que você se para permitir fazer um processo inteiro como ele descreveu. Olha como isso eu vou investir em mim, eu vou cuidar de mim para durar esse investimento, para que eu fique bem de verdade, isso permaneça, eu consiga manter isso para o resto da minha vida. Diferente do que, vou generalizar aqui, a maioria das pessoas que buscam a resposta rápida e falam, não, me dá esse remedinho aqui, porque eu preciso entregar esse projeto para sexta-feira, e hoje é quinta ou quarta noite, Eu preciso focar. Sabe aquela coisa? E eu preciso disso para agora. E as pessoas não conseguem ter essa paciência que a gente estava conversando mais cedo, né? Essa paciência para conseguir se permitir investir em si, esperar esse resultado ali de médio, longo prazo, mesmo sabendo que esse resultado é o duradouro. É o que vai te manter ali e muito independente, mais seguro, né? Independente de ajudas externas, digamos assim, né? Tão fortes. Pra gente, dando um passo atrás aqui, pra gente entender essas pessoas que precisam entregar uma alta performance, né? O que acontece no nosso cérebro quando a gente tá sendo muito estimulado? Então, tô pensando aqui num cara do mercado financeiro que tá com 4 telas abertas na frente dele, que estão piscando sem parar. O cara precisa fazer ali uma operação muito importante, ou ele precisa analisar um relatório muito importante, que ele já talvez esteja às 2 da manhã fazendo isso. O que tá acontecendo no cérebro dessa pessoa? Estresse. Vamos falar então um pouco de estresse. O estresse e a ansiedade e os estímulos que parecem num primeiro momento ameaçadores, eles são naturais do ser humano.
Então a gente sempre usa um exemplo, vamos pensar que a gente estivesse ali na natureza, não estivesse na sociedade como ela é hoje, né? O que é estresse para nós? Poxa, se eu ver um urso na minha frente, meu corpo vai ficar extremamente estimulado, meu coração vai acelerar, minha pressão vai aumentar, eu vou ter aquela reação de ou eu luto com esse urso ou eu saio daqui, né? O luta e fuga que a gente fala. E isso é o estresse previsto, por exemplo, para a biologia humana, vamos dizer, um estresse da natureza, um estresse que a gente está se expondo, né? O estresse do trabalho é um estresse artificial criado pela sociedade que a gente criou até hoje e estamos todos aqui, né? Então, o que é o estresse do trabalho? Esses estímulos, essas cobranças, esses prazos, essas entregas, tudo isso o nosso cérebro entende como gatilho de estresse, fatores estressores. Um estresse aqui, é tudo depósitos de fatores estressores. O nosso cérebro ele tem uma resiliência, que é a capacidade de voltar ao nosso próprio normal depois de se expor a uma situação de estresse. Então, por exemplo, se eu ver o urso e eu conseguir me escapar do urso, depois de algumas horas meu corpo vai voltar ao normal, assim. Reestabiliza ao meu normal. Só que no trabalho a gente não tem tempo de voltar ao normal, porque todos os dias a gente está exposto a esse tipo de estímulo estressor, esse tipo de cobrança, esse tipo de situação que deixa a gente ativado como se a gente estivesse em frente a um urso, mas na verdade não é um urso, é uma planilha, é um computador, é uma tela. É um urso digital, né? É um urso digital, exatamente. E aí, a partir do momento que a gente vai consumindo toda essa nossa resiliência, que é essa nossa capacidade de voltar ao normal, ou ao contrário, a gente não dá nem tempo para o nosso cérebro voltar ao normal, porque é um estresse em seguida do outro, a gente sai da possibilidade de estar vivenciando um estresse agudo, que é ver o urso e conseguir fugir, e entra numa situação de estresse crônico, que é o estresse acumulado de todos os dias, de semanas, de meses, de anos. E é muito complexo manejar o estresse, porque manejar o estresse envolve primeiro você reconhecer que está estressado, que as pessoas têm bastante dificuldade com isso, começar a colocar limites na sua vida, no teu trabalho, nas tuas relações, nas tuas entregas, aceitar algumas limitações tuas. Será que eu não consigo ser o super-homem? Bem que eu queria, mas será que eu não consigo? As pessoas não se permitem pensar isso. Existe muita vaidade nesse processo também, muita competitividade também. Então, quando a gente não consegue recuperar e esse estresse vai sendo mantido, o cérebro vai adoecendo. E aí, todo mundo é diferente, né? Então, cada pessoa lida com o estresse de uma forma diferente. Tem gente que vai querer fugir, se esconder embaixo da cama. Tem gente que vai querer sair, consumir uma substância psicoativa. Tem gente que vai ficar rodando, assim, em círculo, porque não sabe o que fazer, vai ficar meio congelado. Então, cada pessoa reage ao estresse de uma forma. E esse estresse crônico é um fator de risco gigantesco para a gente desenvolver dezenas de transtornos mentais diferentes, né? Transtorno de pânico, transtorno depressivo, próprio esgotamento, que pode levar ao burnout, eventualmente, inclusive, até a ideação suicida, risco de suicídio. Então, o estresse por si só é uma entidade que acaba sendo uma consequência de todo esse processo e está na causa raiz aí do processo de adoecimento mesmo no ambiente de trabalho. Muito interessante isso que você falou em relação à vaidade e ao entender onde colocar os limites, né? Quando os seus clientes chegam para você, Edu, você tem essa conversa com eles já chegam assim abertos a aceitar que talvez eles não possam chegar onde eles estão almejando? Primeiro assim, quando eles chegam para mim, né, eu falo, se esse paciente chegou para mim é porque ele está mal. Porque senão não chega. Aquele que está mais ou menos, ele vai procurar muitas outras coisas para fazer até chegar no Edu. Porque o Edu é aquele paciente que já está no sinal vermelho, começando o sinal vermelho. Então, assim, eu já sei que esse paciente está mal. Né? Provavelmente, eu já sei porque eu conversei com o médico psiquiatra que indicou ele para mim. Falou, Edu, esse caso tá assim, ó. Problema é que ele já não mais consegue. Né? Então, eu tenho uma conversa. E essa conversa, muitas vezes, passa de 1 hora. Porque eu preciso entender como que eu vou criar um programa, um projeto terapêutico singular que só serve para ele, não serve nem para o irmão gêmeo dele, né? Então, porque a gente está falando de um ser humano que está vindo com estresse crônico, está vindo com, às vezes, além do estresse, com o uso de substâncias e com uma receita de coisas ruins que estão acontecendo na vida dele. Então, eu nem toco no assunto assim, em relação a assim, olha, você vai conseguir alcançar o que você quer.
Porque ele não tá nem Nesse preocupado assunto com isso. Nesse momento já é uma questão de recuperação. Quando a característica do paciente é essa. Uhum. Quando a outra característica, aquele paciente que vem para mim porque sabe que eu trabalho com performance do cérebro, daí sim, eu falo assim, olha, é possível, sim, você performar e juntos vamos achar esse caminho. Uhum. Eu não sei se a gente vai chegar lá, mas o que eu tenho de background, né, de background do meu trabalho é que os pacientes conseguem melhorar muito. Tá, e dá para medir isso? Dá para medir. Por exemplo, a gente pede para passar a fazer um teste neuropsicológico, no baseline. Antes dele começar o trabalho comigo, faz um teste neuropsicológico. Vai medir as funções executivas desse paciente. Tomada de decisão, estratégia, planejamento. Como é que está você hoje? Uhum. Começa a fazer o projeto terapêutico com exercício e xadrez. 8 meses depois a gente reavalia. Uhum. Só que daí a gente já sabe que melhorou, porque vai melhorar mesmo. Ele melhora muito essas funções executivas. E daí ele melhora em escala. Melhora no trabalho, melhora em casa, melhora nas... Às vezes o cara até muda de emprego. Eu tive pacientes que mudaram de emprego para um emprego melhor, porque ele conseguiu enxergar, por estar melhor em termos de saúde mental, de controle de estresse, de falar assim, olha, eu acho que eu prefiro sair dessa empresa, ao longo do processo, eu acho que eu prefiro sair dessa empresa e buscar algo que me dê mais prazer. Você poderia compartilhar algum caso grave que tenha chegado até você? Ou talvez um caso genérico de esse é o meu paciente médio quando estamos falando de casos graves? Tá, tem bastante. Acho que é preocupante. Bem, tem pacientes assim que chegam para mim, um caso que ficou bem assim, que deu muito trabalho. É um paciente que ele é do mercado de trabalho, continua sendo do mercado de trabalho, uma demanda assim absurda. Só que ele usava o exercício físico. Olha só que coisa. Ele estava num nível de estresse altíssimo. Eu acho que ele estava na beira de um burnout, mas não admitia isso. Isso é complicado. Ele veio porque ele queria performar de qualquer jeito. Não, eu quero tratar com você porque você é a referência, eu quero mais. Né? E ele mostrando assim, sinais claros de que ia pifar. Em algum momento ia pifar e eu assim, e aí? Como é que eu falo para esse cara que ele vai ter que sair da marcha 5 e ir para a marcha 3? Daí você tem que ter uma conversa com ele e pegar alguns sinais, assim, sabe? Pensar umas coisas assim. Eu falei assim. Para a própria pessoa entender o processo pelo qual ela está passando. Exatamente. Eu não sei do trabalho dele, eu não sei como que é no trabalho dele. Então eu fui por onde? Por onde ele fez a primeira reclamação. Eu falei assim, e o exercício físico? Não, eu treino todo dia. Treino todos os dias. E treino forte. Ah, é. Mas a cada 3 dias que eu treino, é como se eu tivesse ido para a lona. Eu chego no escritório, as pessoas já falam, nossa, o que aconteceu? Então, assim, ele não está usando o exercício de uma forma correta, até porque ele já vem com um monte de coisa que não está certa. E eu falei assim, ele me deu o gancho aqui. Eu falei, olha, você acredita em mim? Você tem fé que você vai conseguir melhorar se eu te disser uma coisa? Eu vou ter que mudar toda a sua estrutura de treinamento. Você está treinando totalmente errado. Você está fazendo o quê? Você está mimetizando o que você faz no seu trabalho, você é altamente competitivo, na academia. No estilo e no modelo de treinamento que você faz. Nessa época ele só fazia musculação e treinava-se muito forte. Em vez de usar o exercício físico como uma ferramenta, né, para ajudar ao longo da vida, ele também queria performar na academia. Queria performar na academia, assim, é como se ele quisesse só dopamina, só adrenalina o tempo todo, porque as 3 telas deixam o cara ali, porque também tem uma liberação alta de adrenalina, né, e dopamina. E como que a gente faz para reduzir isso? Eu ali no meu pequeno conhecimento, né, de poder falar assim, olha, vou ter que mudar a característica do seu treinamento. Você vai parar de fazer musculação por 3 meses e você vai treinar aeróbio. Mas eu nunca treinei treino aeróbio. Tá aí um dos motivos porque você não consegue se controlar. Eu vou te ensinar através do treino aeróbio e daí, conversando com ele, eu inseri o xadrez, porque seria algo que me ajudaria a fazê-lo enxergar que o processo que ele estava usando de só dopamina, só prazer o tempo todo, nem sempre, quer dizer, no caso dele ia dar um BO tilt muito grande na vida dele. Né? Ele aceitou. Eu falei, uau,
Foi uma conversa longa, tive que explicar, falando exatamente, mostrando, desenhando, sabe, mostrando as curvas que ele teria que passar ao longo do semestre, depois do ano, mostrando uma planilha, né, para ele, como que seria o tratamento, e falei para ele, olha, só vai dar certo se a gente trabalhar juntos. Vai ter momento que você vai querer não fazer o que eu estou dizendo, e eu vou ter que ser o chatão. Então eu fui o chatão da vida dele. E hoje ele é um cara que aprendeu a andar no caminho do meio. Eu falo isso muito para ele, porque ele continua comigo. Hoje em alta performance do xadrez, sabe? É bárbaro a pessoa que ele era e a pessoa que ele se transformou, né? Lógico, o trabalho não foi só meu. Foi o trabalho junto do psiquiatra, junto com o psicólogo. Na minha equipe tem o pessoal do Mindfulness, né? Então a gente foi ajustando esse trabalho para que ele pudesse parar com a loucura Porque de dopamina, prazer. É uma mudança não só do específica ali do trabalho dele, mas é uma mudança de estilo de vida, né? De jeitos de encarar isso. Não dá para olhar esse ser humano que fica atrás das 3 telas, não dá para olhar esse ser humano que quer fazer seu primeiro milhão de bônus, não dá para olhar o dono da empresa, se você não olhar o ser humano por trás disso, o que ele traz de lastro emocional e de vida. Eu não consigo olhar essa pessoa. Não tem como separar as duas coisas, né? Doutora, quando a gente falou aqui, né, dopamina, não sei mais o quê, a gente fica viciado nessas substâncias quando a gente está sendo hiperestimulado, como, por exemplo, olhando para essas telas aí piscando? Sim. É basicamente um sim, para simplificar aqui, vou comentar um pouquinho melhor desse sim. Esses neurotransmissores que o Edu comentou, são neurotransmissores que são liberados no nosso organismo ou em situações de estresse, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, ou em situações de prazer, por exemplo, a dopamina. Então, quando uma pessoa faz uso de uma substância psicoativa, vou voltar aqui no exemplo da cocaína, quando faz uso de uma substância psicoativa como a cocaína, é liberado dentro do organismo muita dopamina, muito prazer. Então, supostamente, a experiência é para ser, inicialmente, num primeiro momento, muito prazerosa. Mas essa dopamina, e eu percebi que o trabalho do Edu é bem esse desafio, essa dopamina ela pode ser liberada em dezenas e milhares de situações saudáveis, em dezenas e milhares de situações que são realmente podem fazer parte realmente do dia a dia da pessoa. E qual é o grande desafio? Quando que ela se torna algo de risco ou viciante? Quando ela vem assim como uma tonelada, uma chuva de dopamina de um segundo para o outro. Uma dose cavalar. Uma dose cavalar, que é o efeito da substância psicoativa, né? Seja aí a droga medicamento ou a droga ilícita aí de alguma forma. Eu vou dar um exemplo dos medicamentos que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? Da Ritalina, do Venvanse. Por que eles tratam? Por que eles ajudam no tratamento do TDAH? Até aproveitando essa tua deixa aí da dopamina. Quando a gente vai tratar uma criança e a gente dá o diagnóstico de TDAH, muitas vezes os pais falam assim, mas quando ele tá jogando videogame, ele fica super focado, fica 8, 10 horas jogando, assim, não é possível que ele tenha déficit de atenção. Mas o videogame tá dando chuvas e chuvas de dopamina nessa criança. Então tá meio que compensando o TDAH da criança, porque aquela dopamina tá fazendo ela ficar focada ali no que ela gosta, no prazer. Outra situação de hiperfoco, quando a gente tenta dar diagnóstico no adulto, e o adulto fala, imagina, né, não tenho esse problema. Dá um exemplo. Antes de uma entrega de um projeto, que você deixou extremamente para cima da hora e você resolve fazer 4 horas antes do momento da tua entrega, e aquilo que era para você fazer em 3 semanas, você faz em 2 horas hiperfocadamente. Ali, claramente, não é uma dopamina do prazer, mas sim uma noradrenalina, uma adrenalina que tá te deixando pilhadaço para conseguir fazer essa entrega. E o que esses medicamentos fazem? O Venvanse e o metilfenidato aumentam a dopamina e noradrenalina no cérebro. Então, quando a gente faz essas atividades de hiperfoco, seja numa situação de estresse, de entrega, seja numa situação prazerosa, é como se a gente estivesse se automedicando em relação ao nosso déficit de atenção, caso a gente tenha o déficit de atenção. Então, muitas vezes, o Edu estava falando da questão do diagnóstico, da pessoa resistir ali, de repente, ao diagnóstico. Você pode tentar mostrar para essa pessoa, explicando todo esse mecanismo, que, poxa, você tem, na verdade, é que você está se medicando naturalmente com essas situações, e esses hiperfocos são situações excepcionais. E até com o Edu comentando, eu lembrei da dificuldade que é acompanhar a resistência de um paciente. Se você não acompanha a resistência daquela pessoa, se você, vamos dizer assim, se você queima na largada com aquela pessoa, você perde o paciente. Ele não confia mais em você, você perde a oportunidade de ajudá-lo nessa jornada aí de cura ou de transformação. Então você tem que estar sempre
tem técnicas para isso, de entrevista motivacional, tem muitas técnicas na literatura para isso, para a gente acompanhar a resistência do paciente. Bom, a grosso modo seria mais ou menos ir comendo pelas beiradas, para a gente não apertar aquela pessoa e falar assim, não, você tem isso, vamos fazer isso a partir de agora. Vamos mudar agora seu estilo de vida, porque a pessoa vai se assustar, né? Ela totalmente, você queima na largada ali com ela. E aí você precisa ter toda uma técnica ali para abordar até um possível diagnóstico e tudo mais, que vai acabar mudando toda a percepção que ela tem da vida dela. Quando as pessoas se viciam, né, esses estimulantes, é possível voltar atrás, né? Eu acho que um pouco do que o Edu estava falando, assim, mas o que vai acontecendo no nosso cérebro quando a gente começa a olhar isso mais pro longo prazo? Quando a gente faz esse uso da dose cavalar, né? Foi o termo que você usou, foi perfeito. Quando a gente faz o uso repetido em doses cavalares, em determinado momento, o cérebro sozinho não consegue mais chegar lá. Então, você perde a capacidade, por um período ali, de conseguir provocar esse prazer em você. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui dos medicamentos, ou uso de drogas ilícitas mesmo. Você tá tendo esses prazeres em doses cavalares, e aí, de repente, várias coisas que você gostava de fazer e que te davam prazer antes, mas não em dose cavalar, você não vê graça mais, não consegue mais fazer, não consegue ver um filme no cinema, não consegue sair com os seus amigos, não consegue curtir momentos que antes você curtia, só que não eram doses cavalares de prazer. E você acaba acostumando o seu cérebro com doses cavalares. E aí, quando você decide parar, você fica numa situação que, pra pessoa, a vivência da pessoa, muitas vezes, parece até um quadro depressivo, porque ela não consegue ter prazer em nada, não consegue se estimular, as coisas perdem um pouco a graça, e a pessoa vai perdendo a performance, vai perdendo tudo, e fala, não, eu preciso daquilo, porque eu não consigo mais viver sem isso. Não gosto mais. Eu tô totalmente acostumada, meu cérebro, nada tem graça, a vida é muito sem graça. Só tem graça quando eu tô usando essas substâncias. E aí, você precisa de um processo muito individual. Adorei que ele falou do projeto terapêutico singular, porque é extremamente individual o processo de cada pessoa para você conseguir fazer o desmame dessas doses cavalares, que é o desmame da substância, e gradualmente transitando o teu cérebro para um novo aprendizado, você tem que aprender novamente a sentir prazer. Ou a sentir prazer nas coisas que não são cavalares. E entender as normalidades ali da tua vida e como isso tem que te trazer bem-estar, porque você desaprendeu isso. Então é um processo super gradual e super individual. Então, por exemplo, tem gente que vai fazer um desmame de um dia pro outro, não vou fazer desmame, parei tudo, agora eu sou totalmente determinado. Não, tem gente que vai fazer um desmame mais gradual. Cada pessoa tem o seu processo, eu adorei essas técnicas que o Edu descreveu. Tem gente que vai precisar do uso de outros medicamentos e tratamento de outras comorbidades, outras doenças que podem estar acompanhando essa pessoa, porque o uso excessivo de doses cavalares aí de prazer através dessas substâncias, desses medicamentos, pode desencadear transtorno de ansiedade, por exemplo. E aí, de repente, você tá com dois problemas. O uso do medicamento excessivo e um transtorno de ansiedade. E, de repente, um déficit de atenção aí que nunca foi tratado adequadamente, que continua trazendo prejuízo no dia a dia da pessoa, continua fazendo ela querer usar esse remédio, mas não sabe como, e tá uma bagunça gigantesca que a gente tem que ficar desfazendo. Que aí tem que ir lá desfazer esse nó, né? É isso aí. A pessoa chega pra você. Como que você lida com essa habilidade da pessoa em desenvolver a paciência, né? Você tá falando de pessoas que vêm desse mercado muito rápido, que é tudo muito acelerado, ainda mais quanto mais os anos passam, né? A gente estava até comentando um pouco antes, assim, a pessoa quer sair da posição A para a posição 30.000 em 3 dias. Como é que você fala pro cara, peraí, vamos devagar? Sim, e acontece muito, né? A gente está vivendo um momento histórico, né? E principalmente ali, no setor nervoso de São Paulo, da Faria Lima ali, que é tudo para ontem, né? Então, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu uso o exercício de uma forma, vou ser bem claro, assim, onde a sua evolução, ela é muito lenta. Então, tem uma coisa, se você for lá e estiver sofrendo desse tipo de situação, eu vou falar assim, olha, antes da gente começar, eu preciso te falar uma coisa. É assim, ó, o meu método de trabalho é um método onde você vai evoluir devagar. Devagar? Devagar. Não, mas é mais devagar do que você possa estar imaginando. Mas vai performar? Falei, vai performar. Só que vai ser em juros compostos. Você conhece juros compostos? Conheço, lógico, eu trabalho com isso, eu sei muito bem como que é isso, né? Eu falo, então é dessa forma. Você vai evoluir 1% por semana. Mas você vai evoluir.
Mas não vai ser chato porque eu tenho a habilidade de prescrever o treinamento de uma forma que seja gostosa de fazer. Então, pegar um cara desse, que está acostumado a querer dar saltos no trabalho, na vida, na balada, sai de uma balada, vai para outra, já emenda outra ali, e o final de semana passou e ele não viu. Né? Pegar esse cara que dá saltos em dietas, dá saltos em treinamentos, ele estava correndo 5, de repente em 6 meses, 1 ano, ele quer correr uma maratona. Esse cara eu nem pego. Ele nem fica, né? Eu não pego não, ele nem fica. Porque ele não tem paciência. Não vai ter paciência, né? para... Porque a questão é, para você encontrar o seu caminho do meio, só tem um jeito. O caminho é a paciência. Sabe por quê? Porque pode ser que até você achar a sua meta, ou chegar perto dela, você se perca. Se perde como? Tem uma lesão, por exemplo. Você pode ter uma lesão, pode ter alguma coisa que você tinha algo para fechar e não conseguiu fechar naquele ano. Né? Mas o que você aprendeu? Se foi muito rápido e foi assim, você não vai conseguir rever isso de uma forma mais clara na sua cabeça para fazer melhor no outro ano. E se você fizer paulatinamente, devagar, e sentir o pequeno prazer... Reaprender a sentir o pequeno prazer, né? Eu acho isso bárbaro. Reaprender a sentir pequenos prazeres. Eu, como especialista em dependência química, eu percebo muito bem uma coisa, que é assim. Quando você deixa de usar a droga e parte para um tratamento para ficar sem a droga, ou ilícita ou não ilícita, você tem que entender que você não vai mais ter o prazer 1000. O extremo, né? Você não vai ter. Sair do o prazer extremo. 1000 você esquece. Eu vou te ensinar a ter o prazer 100. E é o que te cabe. Se você quiser. Mas assim, o efeito colateral disso, do prazer 100, é uma vida mais gostosa. É uma vida mais sustentável. mais longa, É uma provavelmente. vida mais longa, que você vai conseguir galgar cada percurso da sua vida sabendo que cada coisa significa. Agora, você tem o outro lado do prazer 1000. Só que o efeito colateral do prazer 1000 é muito perigoso. Ele é bom no momento. Ele pode durar alguns meses ou alguns anos. Mas depois disso vai te cobrar um preço. Mas um preço que é tão difícil. Por isso que eu falo, a paciência para evoluir no treinamento, no xadrez, na alimentação, no tratamento psiquiátrico, na performance como um grande CEO de empresa, ele precisa ser lento. Olha, eu não sou contra você querer ganhar dinheiro, querer ficar rico. Não, muito pelo contrário. Eu quero que algumas pessoas que me buscam para isso mesmo, para se tornarem os rico. donos. Né? Eles galgam isso. Mas é necessário ter a paciência. Né? Então, eu uso esse método, passo a passo, caminho do meio. Dar 2 passos para trás, para depois você performar melhor lá na frente. Observar o seu entorno, se observar. Ou ser espectador daquilo que você pensa. Então são coisas que tá virando luxo você poder fazer isso, mas não deveria ser. Deveria ser algo normal, né? Exato. Quando você falou aí prazer 1000, né? Vamos colocar também talvez estresse 1000 no momento que você atinge esse ápice, assim. Eu queria falar um pouquinho sobre burnout, que é, acho que, um dos termos aí que mais se preponderou falando quando a gente fala de performance em mundo corporativo. Muitas pessoas entendendo o que é o burnout, né? O que é, clinicamente falando, o burnout? O burnout, ele é o esgotamento mental de uma pessoa. O esgotamento mental de uma pessoa. Mas para a gente poder usar o termo burnout, para fazer sentido o termo do conceito, a gente está falando especificamente do esgotamento mental no ambiente de trabalho. Então, se for esgotamento mental por conta da maternidade, se for esgotamento mental por conta da universidade, de sei lá mais o quê, não é burnout, é esgotamento. Tá? Só pra gente acertar conceito aqui. Quando a gente tá falando de burnout, a gente tá falando necessariamente do esgotamento mental causado pelo estresse crônico do trabalho. O estresse que não foi manejado adequadamente. Então, o estresse pode existir. E ele deve existir em muitos casos, ele é estimulante para você resolver as coisas em muitos casos. Mas ele tem que ser manejável, ele não pode ser numa quantidade tão intensa todos os dias que você não consiga nunca voltar ao seu normal, que é o que a gente estava falando mais cedo.
Então, o estresse ele pode até existir, mas para ele virar uma doença, um transtorno, ele precisa ser um estresse crônico, ou seja, mantido ao longo do tempo, que não melhora nunca, e manejado inadequadamente, ou seja, você não fez nada com isso. Então, não deixa de passar por um pouquinho de escolha, tá? Então, o que o Edu estava falando, a pessoa tem gente que não vai querer essa estratégia da paciência. Sim, tem gente que não vai querer. Tem gente que tá super estressado, passando um monte de perrengue, ficando doente, gastando um monte de coisa com tratamento. Falando sobre isso, né? Tô cansado, tô estressado, tô não sei o quê. Mas ok, também não quero fazer nada pra mudar. E ok. E as pessoas precisam escolher estarem bem. Não se faz milagre na saúde mental, não se faz mágica na saúde mental. As pessoas precisam querer estar bem. Uhum. Se alguém quer estar bem, a gente vai estar lá pra ajudar. Se você não quer estar bem, aí é uma escolha sua também, né? Existe uma decisão sua de não querer estar bem. Uhum. E aí a gente tem que ir manejando esses riscos. Até que ponto não querer estar bem tá colocando aquela pessoa em risco. E aí, como profissional de saúde, a gente tem que ir manejando esses riscos e fazendo essa contingência. Mas, no dia a dia, nos acompanhamentos, se a pessoa não está se dispondo, a gente tem até um ponto onde a gente consegue alcançar aquela pessoa. Por que você acha que a gente está falando mais sobre burnout? É porque não tinha antes? É porque mais gente aprendeu o termo? Sempre existiu esgotamento relacionado ao trabalho, sempre existiu estresse crônico não manejado relacionado ao trabalho. Então, assim, a entidade, ela sempre existiu. Então, enquanto há trabalho, há a possibilidade de se estressar no ambiente de trabalho e levar isso levar ao teu esgotamento. Isso sempre existiu. Então, esse é um ponto. Existiram novas classificações da doença, da síndrome. Então, isso influencia em a gente estar falando mais sobre isso. Então, a Organização Mundial da Saúde trouxe uma relevância enorme para isso, do ano passado para esse. Ok, tem uma questão de classificação, mas isso sempre existiu, tudo bem. Mas existe também, inegavelmente, a piora da saúde mental da população como um todo, principalmente no pós-pandemia. Isso vai ser um clichê, porque isso vai ser falado dezenas de vezes nas próximas décadas, mas a pandemia certamente foi um fator predisponente, um gatilho para uma piora global da saúde mental. E existe também a questão que a gente está falando da Faria Lima, né? Então, assim, do contexto de trabalho estar cada vez mais te exigindo resultados de curto prazo, resultados progressivamente maiores em pessoas que são, principalmente os mais jovens, muito vulneráveis a isso, muito suscetíveis a essas fantasias de tipo, quero ir do A ao Z em 5 minutos, você tá me prometendo isso, então se eu fizer isso eu vou conseguir? Então vou fazer, né? Que existe um pouco dessa fantasia, desse crescimento exponencial. Então, resumidamente, o estresse no ambiente de trabalho sempre existiu. Existem novas formas da gente nomear e classificar essa doença. Nesse momento, ela é o burnout, né? E essas classificações, elas também podem mudar ao longo dos anos e mudam muitas vezes. Existe um adoecimento global da população e existe uma intensificação do estresse no ambiente de trabalho, onde não existe mais espaço para você dar um tempo, para você pausar. E aí a somatória de todos esses fatores faz com que existam efetivamente mais casos de esgotamento. E não só o esgotamento, como a gente estava comentando, o estresse pode levar a transtornos ansiosos, a transtornos depressivos. Mas, de novo, uma coisa, eu nem sei se a gente comentou sobre isso aqui, quando a gente fala do impacto do trabalho, a gente nunca está isolando o fator trabalho. A gente está falando de uma interação entre o trabalho e a pessoa. São dois universos. Então, não vai existir o culpado trabalho, nem o culpado pessoa. É a interação entre duas pessoas. Uma pessoa que está num ambiente que ela vê que está causando tudo isso nela, que ela tem os valores dela, ela tem os valores do trabalho e ela continua lá, e ela está incomodada com isso, ela continua lá, e ela tem os estresses da vida pessoal dela, também não está fazendo nada com isso. Então é uma pessoa que está nessa condição e tem um trabalho que pode ser efetivamente estressor. Então você soma essas duas coisas, você gera ali um caldeirão de possibilidades de adoecimento. Então o trabalho sozinho não vai fazer isso, tem que fazer isso numa pessoa que está, de certa forma, vulnerável a esse processo de adoecimento. O exemplo que o Edu deu de desistir do trabalho, de trocar, foi perfeito, porque quando a gente pensa nos fatores que fazem uma pessoa se esgotar no ambiente de trabalho, que é sobrecarga de trabalho, ser mal remunerado, não ter senso de pertencimento na comunidade ali das pessoas do trabalho, por exemplo, isso faz com que as pessoas não tolerem ficar mais lá, não consigam mais ficar no ambiente de trabalho. E a partir do momento que ela reconhece isso, que ela tem as ferramentas, né, para reconhecer que aquilo ali
já não pertence mais à vida Não dela. tem compatibilidade com os meus valores. Poxa, se eu reconheço isso, por que Porque não dou que um estou jeito, fazendo né? aqui? Não é todo mundo que consegue dar jeito, não é que assim, trabalho tem ali na esquina para todo mundo, não é isso também. Mas reconhecer que, de repente, aquele não é o seu lugar e começar a traçar um caminho, né, em que você consiga ter mais coerência dos teus valores, com quem você é e o ambiente onde você quer estar, é uma responsabilidade sua também. Já não é só do trabalho onde você tá. Um primeiro passo, E né? muitas vezes, né, o paciente ou a pessoa não consegue sair do trabalho. Não é porque ela não quer, ela sente que ela tá mal, mas ela olha o olerite dela e fala assim, olha os bônus e fala O assim... reforço continua sendo maior. O reforço é bom, né? Não, mas eu não posso, né? Eu tenho que estar muito parecido com as pessoas do meu trabalho, né? Então, é duro porque é um sofrimento muito, muito, muito claro, né? E a pessoa não consegue Não consegue sair abrir de mão, lá. né? É como se eu tivesse que fazer uma psicoeducação junto com a equipe, né, que está tratando desse paciente, ele precisa se entrar dentro de si e pensar assim, nossa, será que eu consigo viver sem esse trabalho? Porque é tão complicado que ele não consegue enxergar cenários fora aquele que ele vive. Quando a doença já está muito avançada, né, ele não consegue. Então, a nossa função é, primeiro, acalmar, ver se precisa de algum medicamento, ver o que está precisando de base ali, né? Feito isso, tentar mostrar para ele que tem mais coisas além, né, daquela calçada onde ele trabalha. É grande a Faria Lima. É grande. Em outros lugares. Tem outros lugares que ele pode tentar. Porque se ele chegou até ali, ele é capaz. Só que do jeito que ele está, ele vai se tornar incapaz porque vai bater na alta eficácia dele. E aí quando bate na alta eficácia, aí é mais difícil. Qual que você acha que é o papel dessas empresas, né? Você falou aí, tem mais lugares aí na Faria Lima, a pessoa não precisa ficar naquela ali que ela está necessariamente, mas qual que é o papel dessas empresas nessa pressão até que faz com que as pessoas, mesmo estando num ambiente adoecedor para elas, não consigam sair? Sim, a sua pergunta é muito bacana, porque eu penso que uma empresa, hoje em dia, ela precisa ser de vanguarda no sentido de não esperar o seu funcionário pedir demissão ou ter que ficar indo recorrentemente ao médico psiquiatra para cuidar do burnout ou do estresse pós-traumático, né? Mas ela tem que estar à frente disso. Né? Como que é estar à frente? É proporcionar ambientes, e eu conheço, pelo menos eu faço parte de uma empresa onde a gente cuida dos líderes, né, no sentido, olha, eu vou mostrar o caminho para vocês primeiro, líderes, para depois implementarem dentro da sua empresa com 3 mil funcionários. Né? E isso vai tornar a sua empresa uma empresa de vanguarda. Então, como é que é esse trabalho? Esse trabalho é assim, tem que ter um ambiente de acolhimento, mas não fake. Não só para estar ali no Não relatório, no tenho. balanço, falando, olha só, porque a gente não é tem proforma, não pode ser proforma, né? Não. Tem que ser real. Tem que ser real. E o que é ser real? Ser real é você, dentro da sua empresa, ter ambientes onde você possa ter, eu vou usar uma palavra que são oásis de descanso do seu cérebro, é a área que eu mais trabalho, né? Onde esse paciente, esse funcionário, ele vai poder tirar o cochilo dele. Ah, você tá brincando. Dentro de uma empresa da Faria Lima, tirar cochilo? Tirar o cochilo dele de 20 minutos. É ele ter... Por que não ter o xadrez dentro da sua empresa? Por que não ter o terapeuta para saber como é que ele está rotineiramente? Não só quando ele está em crise. É não muito só mais quando difícil, a gente está falando de prevenção. Uhum. Prevenção é primário. É mais fácil de tratar. E olha, eu tenho paciente que, quando ele se tratou e ele voltou para a empresa, nossa, esse cara performou muito mais, entregou muito mais para a empresa, e ele foi uma bandeira dentro da empresa de assim, olha, dá para identificar, dá para tratar antes de chegar onde eu cheguei. E líder, né? O cara é líder, né? Então, e ele fez, por ter passado por essa situação, ele criou pequenos oásis, né? É uma coisa nova, é uma ideia nova, mas acho que todas as empresas que estão ali na Faria Lima têm a capacidade de fazer isso, sabe? É um cuidado do seu funcionário.
não é cuidar no terciário, né, no tratamento, é cuidar na prevenção. Né? Então, acho que dá para criar esses oásis. Você está falando de performance no final do dia, né? Você não é algo assim puramente balanço ESG ou, né, já que estamos falando aí de mercado financeiro, mercado que vai buscar lucro, vai buscar, enfim, você está falando você vai melhorar a vida do seu funcionário, logo você consegue melhorar a performance da sua empresa. Ana, quando a gente fala de saúde mental nas empresas e performance, quando a gente pensa em ações e serviços de saúde mental, qual é o impacto esperado, né? Disso que o Edu estava contando. Poxa, tem ações de saúde mental, tem uma promoção aqui de cultura justa, promoção de saúde, a empresa está preocupada em promover saúde mental ali dentro, segurança psicológica e tudo mais. O que você tem de expectativa de resultado para chegar nessa performance? Aumento de produtividade, diminuição de afastamento, menos turnover de funcionário, você tem pessoas querendo ir trabalhar naquela empresa, é uma transformação que acontece, mas precisa ser real, como o Edu falou, né? Senão não vai ter o impacto esperado, vai virar ali folha de benefícios, né? Tá lá no site da empresa. Não necessariamente o trabalhador vai ter aquele impacto. Então, esses serviços e produtos para dentro do ambiente corporativo, que impactam principalmente liderança, a gente tem a expectativa de que isso seja desdobrado dentro da cultura e impacte os colaboradores. Vou até dar um exemplo, né? Na Conex a gente tem esses serviços que a gente executa nas empresas. Um deles é a Brigada de Saúde Mental. E nessa Brigada de Saúde Mental a gente cria multiplicadores. Então, são pessoas, colaboradores, que se voluntariaram para se formar brigadistas de saúde mental. Que interessante. Para acolher colegas que podem estar passando por alguma crise. Como que funciona isso? É um treinamento que a gente executa nas empresas. A gente faz um processo seletivo com quem se inscreveu, porque não é todo mundo que quer que pode. Então, a gente identifica quem que pode estar numa situação um pouco mais sensível e não vai dar conta de executar esse tipo de papel. Então, as pessoas se voluntariam para participar desse treinamento. A gente faz esse processo seletivo com quem se voluntariou, que é uma entrevista com uma psicóloga que trabalha especificamente com isso. E aí, depois que a gente tem o corpo de brigadistas que vai receber um treinamento, que é um treinamento de 8 horas, né? Podem ser divididos aí em 1 dia, 2, 3, 4 dias, depende da realidade de cada empresa. É feito um treinamento e uma capacitação sobre primeiros socorros psicológicos, situações, sinais de alarme de adoecimento mental, como acolher o colega que está em crise, criar um fluxo dentro daquela empresa para onde a gente vai referenciar o trabalhador que está passando por alguma situação pouco mais sensível. Tem empresas que têm business partners, né, que são as BPs, tem empresas que o RH é a referência direta, como que funciona o fluxo ali de cada empresa. Aí a gente forma esses brigadistas de saúde mental e eles se tornam referência e multiplicadores do assunto. Então trabalham com esse tema até mesmo junto com o RH em campanhas dentro da empresa, buscam ativamente os colegas que eles acham que podem estar em crise para oferecer acolhimento e fazer toda a tratativa que a gente treina ali com eles, e também eles têm uma atuação passiva de poderem ser procurados pelos colegas para todas as situações. Muitas vezes podem aparecer situações de assédio moral e coisas desse tipo, que às vezes a pessoa não quer levar para o canal de denúncias, não quer levar para RH. Poxa, eu quero conversar com outro colega, né? Quero entender primeiro o que está acontecendo com outro colega para ver o que podemos fazer. E normalmente os colaboradores gostam muito dessa ação da brigada, dos brigadistas, porque começa a normalizar o assunto da saúde mental e trazer um ponto de ancoragem ali mais imediato, sabe? Brilhante. E essas pessoas, claro que isso seria talvez generalizar, assim, mas quais que são os sinais que elas conseguem ver nos seus colegas e que aquilo acende um alerta amarelo ou vermelho? Uma orientação que a gente passa sempre com os brigadistas é a questão de mudança de comportamento. Então, se você conhece o colega, você sabe como que ele funciona. Então, uma pessoa, você sabe se ela é mais calma, uma pessoa que é normalmente mais agitada, uma pessoa que vem sempre no presencial, mesmo sendo híbrido ou mesmo sendo home office, você conhece mais ou menos os seus colegas de ver. Aí, quando tem uma mudança de comportamento, nossa, essa pessoa era tão quietinha, agora ela tá tão falante, ela tá chegando tão cedo, ela nunca nem vinha pro escritório. Você começa a identificar mudanças no padrão de comportamento daquela pessoa. Poxa, será que ela tá bem? Porque as pessoas tendem a achar que estar mal é estar triste ou estar isolado, né? A gente tem essa tendência natural de achar que o mal é isso, é chorar, isolado, é raiva. Mas muitas vezes a euforia, né, que é uma alegria em excesso, é estar falante, é estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, pode representar uma ansiedade ou uma euforia patológica, que
também está dentro aí de uma série de doenças psiquiátricas ou dentro da questão do uso de drogas estimulantes. Então, qualquer alteração, padrão de comportamento nas pessoas, como você conhece, você reconhece o ambiente, né? Escritório, você reconhece o ambiente, você reconhece as pessoas, de repente está tendo uma mudança de comportamento. Ou uma pessoa ao contrário, que era muito ativa, muito falante, muito alegre, está mais isolada, não quer conversar com ninguém, está com uma cara mais abatida, tá diferente, você percebe até que a pessoa tá perdendo peso, eventualmente até ganhando peso, porque qualquer uma das mudanças pode ser sintomática. Então você passa a identificar essa mudança de comportamento do que você conhece de natural ali de dia a dia, porque vida de escritório, todo mundo se reconhece ali, todo mundo sabe como que funciona o meio, né? E a gente começa, nossa, aquela pessoa, ela tá até se vestindo diferente, ela tá se comportando diferente, então são sinais de alerta. Será que eu vou lá conversar então com ela? Será que deve estar acontecendo alguma coisa? E muitas vezes a gente fala, vai conversar, mostra que você tá ali, ninguém pode forçar ajuda. Ninguém pode forçar ajuda, mas é bom saber que existe alguém caso a pessoa esteja a fim de conversar, né? A orientação, então, é que os brigadistas conversem com essa Busquem pessoa ativamente o contato com essa inicialmente. pessoa e se mostrem disponíveis para um contato, para uma conversa mais capacitada ali pelo treinamento. Então, eles fazem a busca ativa dessas pessoas, ou por eles se identificarem dentro da empresa. Cada empresa trabalha de um jeito, né? Ali na Connex a gente usa um botãozinho, os brigadistas, mas a gente também faz divulgação nas reuniões com todo mundo, nas reuniões online, para todo mundo saber quem é brigadista. Então, ou eles buscam ativamente, ou eles se mostram, né? Se identificam como brigadistas, estão lá passivamente aguardando que alguém possa contactá-los também, eventualmente. E muito interessante essa iniciativa, muito bacana. É ouro, né? Isso é o ouro que vocês fazem. Né? Isso é imprescindível. Porque você cria a questão da observação de cada um observando o outro. Né? Eu sei que a gente vive um momento híbrido, mas a gente deixou de observar o outro. A gente observa só a gente. E os nossos problemas. E o que a gente quer. Né? Na maioria das vezes, a nossa ansiedade é preciso. Mas o que vocês estão fazendo, né, é colocar dentro da empresa essa cultura de observar o outro. Que é cuidado, né? Nossa, isso é Saúde ouro. mental é cuidado. Gente, nosso tempo chegou ao fim, acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, né? Mas eu acho que tá muito claro aí para os nossos ouvintes, fica esse convite para eles revisitarem os seus valores, né, doutora, como você bem colocou, para que as pessoas repensem aí os estilos de vida que estão levando agora e também os ambientes de trabalho nos quais elas estão. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Obrigada, foi maravilhoso. E você que nos acompanhou até agora, fique por aí, né? Confie os nossos outros episódios e a gente se vê, quem sabe, aí numa segunda temporada do Como Falar Faria Limês. Até a próxima.